E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Bem, hoje eu vou dar dicas para vocês de séries. Nós temos séries excelentes, muito boas. Também as dicas de hoje vão todas para o streaming da Netflix, tá bom? E aí eu tenho séries excelentes que são boas para maratonar. Em geral, qual que é o problema com série? É porque quando você começa a assistir, depois dá uma vontade de não continuar, né? A gente acaba parando, não assistindo. Então as séries de hoje são séries viciantes. São séries dramáticas, séries impactantes, mas tem séries de tudo quanto é tipo pra gente poder ver e conversar hoje, tá bom? Vamos lá então? Então olha só, eu vou começar por uma série muito forte chamada Dahmer, um canibal americano, o monstro, a história de Jeffrey Dahmer. Ele é baseado em fatos reais, ele foi considerado um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Ele tem por característica de ser uma pessoa na vida real que era gay, e ele tinha transtornos psicológicos que levava a se apaixonar intensamente por pessoas, e depois ele tinha dificuldade de se desgarrar desse processo com essas pessoas. Só pegar o paninho que é a gobla, então. E aí ele tinha dificuldade depois de se desgarrar dessas pessoas, e nisso ele se apaixonava e depois ele não conseguia se libertar dessas pessoas. Ele não entendia esse processo de ser largado. Então tem problemas psicológicos muito maiores. Foi uma situação na vida real que marcou demais os Estados Unidos, pois várias pessoas foram mortas, assassinadas dentro do seu apartamento, e ele utilizava ácido para poder desaparecer com os corpos, tá? Então assistam, quem gosta do estilo, tá? E o criador dessa série, ele é responsável por outras séries de terror também mega conhecida, viu? Eu vou mostrar a série Monstros, que eu falei pra vocês no outro vídeo, que eu finalizei o vídeo falando, era só sobre filmes, mas eu tive que citar sobre Monstros, os assassinos dos pais lá, que mudou a história na vida real. Ele é o mesmo diretor. Ele na verdade montou uma ideia de quase trilogia para poder falar sobre séries de assassinatos muito famosas nos Estados Unidos. Vale muito a pena assistir. O ator que faz a série é o ator que faz o velocista do filme dos X-Men, que tem aquela cena clássica tocando a música e ele resgatando todo mundo lá. Lembra? Quando a escola de Xavier vai ser eliminada, que sofre o processo da explosão lá, e ele resgata todo mundo, é com o mesmo ator. Ele ganhou respeito como ator, foi através dessa série, então vale muito a pena assistir. Round 6, que é uma série coreana que fez um sucesso no mundo inteiro, ficou em primeiro lugar em diversos países, se não na maioria, tá? E que lida com uma história de jogos que levam pessoas à morte pela luta de um prêmio. E são pessoas que são submetidas a essa situação da necessidade do dinheiro. E é uma série que ganhou o mundo inteiro, principalmente por ter vindo da origem da Ásia, né? Essa série, que acabou invadindo aí os outros continentes com os doramas. Mas Round 6 é uma das pioneiras aí que acabou abrindo o mercado para a Ásia invadir aí o nosso lado aqui do Ocidente. E eles estão fazendo realmente filmes, séries muito boas. Essa série chamada Peaky Blinders, Sangue, Apostas e Navalhas, é um filme ambientado, se eu não me engano, na década de 20. E o gangster Thomas Shelby, que se tornou uma referência aí até no carnaval, em filmes de fantasia, tudo. Esse aí é o ator, que é um ator excelente, uma atuação impecável, uma história de família de gangster que vale muito a pena ver. Eu não esqueço, esse filme foi indicação de um aluno meu chamado Danilo. Ele estudava no terceiro agro, ele sempre insistiu e ele teve um extremo bom gosto de me indicar essa série, tá? Então vale muito a pena assistir. Ela tem 6 temporadas disponíveis e todo mundo
que assiste gosta demais dessa série. Walking Dead não vamos falar no momento, porque apesar dela ser bem antiga, ela é apaixonante. E aí vamos falar de uma das minhas queridinhas, chamada Wandinha, né? Que é uma personagem filha da família Addams. Aí fez essa série ambientada aí também num local e numa época completamente diferente. Um toque de suspense e terror, só que de uma forma muito leve, já que a família Addams era um desenho, né? Que inclui aí a Mortícia, o tio Chico. Então ficou muito bem produzida, os monstros, os efeitos especiais, tudo muito bom. É uma série com um toque teen de terror, com permissões para serem vistas aí pela maior parte das idades, tá? Inclusive a classificação dela aí deve ser acima de 12 anos, mas vale a pena demais assistir, viu? Muito, 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 muito. Vamos ver. Coreano, o pessoal gosta muito da série Rainha das Lágrimas. É uma série romântica que fala sobre uma herdeira e um marido que enfrentam um problema conjugal e envolve negócios e dinheiro. Então, para quem gosta de séries coreanas e gosta desse toque mais romântico, é uma série muito bonita de ser assistida, tá? Rainha das Lágrimas. Vão anotando aí direitinho. Uma queridinha minha, mas que ela tem que ter um público literalmente seleto para ser assistido. É um drama chamado Elite, e ele lida com droga, sexo, homossexualidade, traição, morte. Então lida com termos polêmicos, tá? E também com termos muito fortes. Ela se passa numa escola de elite, e aí sempre vai ter uma situação em 8 temporadas que vai adentrar pessoas de classe inferiores que estudam como bolsista. Então envolve muito trama, muita morte, muito assassinato, e sempre em cada uma das temporadas tem um personagem que vai ser eliminado e acaba se tornando extremamente envolvente. Eu gostei muito do início. Se eu não me engano, agora na 8ª temporada, na 7ª, 8ª, quem participou foi a cantora Anitta, que modéstia à parte eu gosto muito. E a participação dela foi extremamente elogiada em jornais, principalmente internacionais. Para quem assiste, vai elogiar a atuação dela, tá? Então temos a presença de uma brasileira aí que levou o Brasil para o mundo todo, participando de uma série de peso muito grande. Uma paixão do Cris, meu marido, editor aí, beijo, que é uma série de fantasia chamada The Witcher, que é nada mais nada menos com o ator que faz o Superman, tá? Ela fala sobre a história de um bruxo que se ambienta aí também numa imagem de muita fantasia, monstros e com histórias ambientadas aí há muito tempo atrás, muito gostosa de assistir, tá? E envolve demônios, monstros, tal. Então, para quem gosta dessa linha, inclusive tem livros, tem tudo. A série foi ambientada nos livros, que o Cris tem a coleção aqui em casa, que depois eu vou mostrar a coleção dele de livros para vocês. Não conhecia e hoje sou apaixonado pelo One Piece. One Piece aí, ó, já tem 8 episódios, é uma série única, que se eu não me engano vai ter a 2ª gravação, que mostra a história desse menino que sonha em ser um pirata de um navio. E ele tem poderes e ele encontra amigos também que têm poderes, espadachim e tudo mais, com muita fantasia, muita aventura. E o One Piece é conhecido no mundo inteiro, e eu tive a oportunidade de conhecer através da série e pelos elogios e tudo mais que eu andei assistindo. Vale muito a pena, porque as pessoas lidam e falam que a série foi bem fiel. Tanto que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui embaixo, ó. Tem os desenhos também de One Piece. Olha a quantidade de desenhos disponíveis que tem. Tem a série em desenho e tem também o desenho por si só, tá? Outra série que eu assisti que eu gosto muito, que é um toque de comédia com toque de cadeia, que chama-se Orange is the New Black, que é tem 7 temporadas, que é a história de mulheres que vivem na cadeia. Tem um toque de comédia, tem um toque de drama,
É uma série muito gostosa e que vale a pena demais assistir. Vamos para mais uma? Bebê Rena, tá? É uma minissérie. Diferente de série, ela não vai ter essa continuidade de temporada, pelo menos não prevista, tá? E é a história de uma perseguidora. Sabe aquelas histórias de pessoas que se apaixonam por uma pessoa e tornam a vida dela um inferno ali, pelo processo da paixão e tudo? É o caso de Bebê Rena, que é a história dessa mulher que se apaixona por um cara e ele enfrenta diversas dificuldades aí por esse amor platônico que ela cria. E essa história é baseada em fatos reais. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Ozark, minha grande paixão, que é a história de um consultor financeiro que, para ter sucesso, ele acaba se envolvendo com lavagem de dinheiro e narcotráfico. É uma série mais madura, tá bom? E Ozark se passa numa ilha ou numa cidade chamada de Ozark, e aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer o envolvimento e toda a saga desse pai de família, que ele acaba se envolvendo e depois ele tem dificuldade de sair dessa situação, tá? É uma série bem complexa, mas muito boa, e que tem disponível no Netflix com 4 temporadas. Estou procurando uma aqui que já vai aparecer para vocês. The Crown, depois vamos falar sobre ela. E eu vou comentar sobre uma que foi indicação da Anitta, que eu assisto muito tudo sobre ela. Modéstia à parte, acho uma grande empresária. Por mais que discutam sobre ser cantora ou não ser cantora, ela é artista. Então é uma coisa que eu considero. E pra mim, de um extremo bom gosto. O Gâmbito da Rainha. Pra mim, a melhor minissérie já feita até hoje. O Gâmbito da Rainha lida com a história do empoderamento feminino. A história de uma mulher, de uma menina, que junto à mãe largada e abandonada pelo pai, ela descobre a verdadeira influência dela no mundo do xadrez. Sem conhecer xadrez, sem jogar, eu fiquei apaixonado. A série explica tudo muito bem, mostra o poder da mulher invadindo o mercado, que é o que acontece até hoje, né? Que a história da mulher sempre foi muito sofrida aí ao longo do processo, desde a época da votação até os dias atuais. E aí ela lida com os desafios de ganhar do campeão mundial, que sempre foram homens. E se eu te falar que essa mulher vai reunir os 10 a 14 melhores, cada um na sua devida mesa, e vai jogar contra todos de uma vez? Vale a pena assistir. É uma minissérie perfeita, garanto pra vocês. Assistam que vocês vão gostar muito, tá? Vamos ver o que a gente acha mais aqui, que eu gosto muito, muito, muito. São séries, como eu disse pra vocês, que acabam prendendo a gente bastante. Então por isso que vale muito a pena assistir, né? Lost, um pouquinho mais antiga. Breaking Bad, eleita a melhor série de todos os tempos. Ganhou 4 Emmys, que é também como se fosse o Oscar aí das séries. E olá, ela foi eleita por muito tempo como a melhor série do mundo, vencedora de 16 prêmios Emmys, incluindo a melhor série dramática. A história de um professor de química que está com os dias contados por um problema de saúde, e ele vai fazer simplesmente tudo que ele sempre tiver vontade. Então assistam, porque ela é grande, são 5 temporadas, mas é uma série impecável e que vale a pena demais assistir. Outra série que eu amo e que tá com os dias contados aí, ó, chama-se Você. Um cara com problemas psicológicos, que ele causa envolvimento com certas mulheres e simplesmente, se tiver que matar, ele matará. Mas e se em uma das temporadas ele simplesmente se apaixonar por uma mulher e descobrir que ela é tão igual ou pior do que ele? Assistam Você, suspense, 4 temporadas, envolve violência, conteúdo sexual e drogas, tá? Mas vale demais a pena assistir. É uma série perfeita, 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 que eu gosto muito. Enquanto isso, não vai esquecendo, tá? Vai deixando aí embaixo dicas de séries para eu poder comentar aqui, e que vocês gostam e que vocês acham que eu deixei passar,
apesar de que tá vindo muito mais vídeos aí pela frente, tá? Vamos ver aqui. Amei essa série, minissérie de 7 episódios chamado Bem-vindo à Vizinhança. Uma família simplesmente precisa de sair da cidade grande e morar no interior. Quando você sai da cidade grande e vai para o interior, você tem possibilidade de vender o que há na cidade grande, que era pequeno e caro, e comprar no interior uma mega mansão por um preço muito mais em conta. Vale a pena? E a vizinhança, vale a pena? E se essa casa que você comprou, essa mansão, guarda diversos segredos? Então assistam Bem-vindo à Vizinhança, porque é uma série excelente, que eu, modéstia à parte, sou muito apaixonado. Inclusive estou dando uma olhada aqui já, porque está começando a passar alguns dos meus documentários de biologia, que eu amo muito, que eu passo para os meninos dentro de sala de aula. E aí eu vou falar um vídeo específico para vocês sobre esses documentários, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. O Último Mestre do Ar. Esse tem desenho, tem série, tem filme. E é a história aí dos dobradores, né? Tem um dobrador de ar, dobrador da água, dobrador do fogo, dobrador da terra. Os 4 elementos. E aí existe apenas um que domina os 4. É uma série de ficção muito conhecida, ficou com efeito especial top e impecável, que eu acho que vale a pena demais vocês assistirem. Ela é uma série de fantasia, tá bom? Ela é indicada para cima de 14 anos, mas é uma série que é muito gostosa de assistir, tanto em questão de poderes, quanto em questão de tudo que vocês puderem imaginar. É uma série muito, muito gostosa. E para os adolescentes, uma série que eu tive a oportunidade de assistir, que foi a Outer Banks, que é a história de jovens que têm a possibilidade de viver num vilarejo, uma família rica, bem tradicional, uma família pobre e um menino que é ir atrás de um tesouro. E aí tem muito trama, muita envolvimento, envolve muita parte de mar, barco, sabe? Então é uma série muito bonita de se ver e acredito que quem assistir aí vai gostar bastante. Vamos ver mais uma aqui. Dramas coreanos tem bastante. Não assisto muito, mas eu tenho dicas excelentes aí que as minhas alunas acabam me passando. E aí eu vou deixar aqui para vocês. E essa série que é extremamente forte, que é uma minissérie que se chama Inacreditável. Uma jovem relata ter sido ao sair de casa. E aí? É verdade? É mentira? O quanto que os pais têm que defender? Baseado em fatos reais, assistam essa história que vocês vão ver que ela tem um final literalmente surpreendente, tá? Anotem aí, é uma drama minissérie de 2019 chamado Inacreditável. Vamos lá. E pra gente fechar o vídeo de hoje, vou indicar pra vocês uma série que acabou de ser suspensa, segunda temporada, de fantasia, de 11 episódios, chamada Sandman, que é nada mais nada menos do que o Deus do Sonho. E ela vai mostrar o envolvimento dos deuses de diversas áreas. E Sandman é o deus do sono, do sonho, perdão. E aí envolve a deusa da morte, vai ter bastante fantasia, vai ter bastante efeito especial, vai ter coisa super diferente. E eu tenho certeza que comigo vocês vão ficar triste que no final, infelizmente, eles não aprovaram a segunda temporada devido a problemas externos, tá? Então assistam essas séries. Deixa pra mim aqui embaixo se teve alguma que você já assistiu ou que pretende assistir. Qual é o estilo que você mais gosta, tá bom? Que aí eu preparo os próximos vídeos baseados nos comentários de vocês. Não deixem de curtir, compartilhar, tá bom? Indiquem para amigos para vocês poderem ajudar nosso canal. Um beijão pra vocês. Fui, até o próximo vídeo.